Observar o céu e a Terra. Alguns cientistas olham o universo, outros registram o que tem aqui no chão do nosso planeta. Geografia, astronomia, cientistas curiosos, observando o mundo e onde ele está. Esse é o tema do episódio de hoje. Já é hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas granas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Vamos começar pela astronomia? Observar a Lua, o resto do céu, o universo todo, são coisas que fazem a gente refletir e levam cientistas a muitas descobertas. Para falar disso, a gente foi no lugar certo e você confere a partir de agora. As cortinas se abrem e o espetáculo é feito pelo projetor de modelo Space Master. Planetas, estrelas, constelações do zodíaco. O planetário que simula o céu como ele é de fato, com seus astros e movimentos, veio da Alemanha para a UFG e em 1970 ganhou uma cúpula, que fica em Goiânia, onde faz projeções do céu do dia e da noite. O planetário da UFG é o mais antigo em funcionamento no Brasil. Quando você observa esse céu, ele nos remete a série de situações na nossa vida cotidiana, nos nossos questionamentos, né, o que a gente entende, né, do que é o universo, do que nós somos, qual é a nossa parte nesse universo. Então, isso mexe, olhar para o céu mexe com as pessoas. Pegando carona aí na ideia do que mexe com a gente, professor, qual que é o formato do nosso planeta, a forma da Terra? Na realidade, ela tem uma forma de uma batata, né? Muito feia, né? Na realidade, é assim, as pessoas imaginam, né? As imagens que a gente tem na internet, tudo é uma Terra esférica, né? Uhum. Na realidade, ela tem uma forma de uma batata. Não só a Terra, mas como todos os outros planetas ou as próprias estrelas, tende a ter um formato esférico, justamente pela gravidade. Assim como você pega uma bolha de sabão, se você vai brincar com aquela, quando era criança, ia brincar fazer umas bolinhas de sabão, por que não saem bolhas de sabão quadradas, triangulares? Elas são sempre esféricas. É porque é o formato mais estável, né? Existem forças ali, né, direcionadas ao centro daquela esfera, que são iguais. E todo objeto que tem um movimento de rotação, ele tende, né, e a sua própria massa também na sua formação, ele tende a adquirir esse formato mais estável, que é uma esfera, que é o que a Terra tentou ser, né, que é quase. Né? Não é plana, né, desagradando algumas pessoas, né, que acreditam nessa questão. Né? Se a Terra é plana, por que eu não consigo, com um telescópio aqui em Goiânia, que eu enxergo locais muito distantes no universo, enxergar, por exemplo, a Torre Eiffel? Né? Se a Terra é plana, então, ou uma montanha que esteja atrapalhando eu ver a Torre Eiffel. Né? Porque quando a gente caminha na Terra, o céu vai mudando. As estrelas que a gente enxerga aqui no hemisfério sul da Terra, para quem vai para o hemisfério norte, não são as mesmas. Então, aqui nós enxergamos, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. Se eu caminhasse para o norte, né, região norte da Terra, vai chegar um momento que eu não enxergo o Cruzeiro do Sul. Se a Terra é plana, eu teria que enxergar o Cruzeiro do Sul em qualquer posição dela. E a própria gravidade, isso aí praticamente o terraplanista não consegue explicar, né? Qual que é a origem da gravidade. Numa Terra plana, numa Terra esférica, sim. Você tem a gravidade centrada na Terra, né? No centro dessa esfera. Inclusive moldando a forma dela também. Exatamente. No planetário da UFG, além da cúpula, é possível observar o céu de verdade, com 2 telescópios. Tem ainda museu, biblioteca e cientistas desenvolvendo pesquisas. Temos observação de meteoros, onde pode ser feita aí uma análise de alguns meteoros de uma região do céu. Pesquisa também com os próprios telescópios, né, que a gente vai estar abrindo isso também para os alunos poderem fazer esse tipo de pesquisa, análise de alguma região do céu, de alguma estrela, e pelo EPEA, né,
que é um laboratório de ensino e pesquisa em educação em astronomia. Tem um ano que nós começamos com esse laboratório. É um espaço ainda, né, no embrião, mas que já está dando alguns frutos. Me chamo Elisandra, sou professora da Rede Municipal de Educação e coordeno aqui o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação e Astronomia. O objetivo do LEPE é reunir educadores em formação e educadores já formados, professores, das diversas áreas de ensino, dos pedagogos aos profissionais de área, físicos, matemáticos, químicos, biólogos, professores da área de língua portuguesa, educação física, quem se interessar em estar aqui. E o objetivo principal é levar a astronomia para o ambiente escolar. Então a gente utiliza do ambiente do planetário para que essa ciência possa se aproximar cada vez mais da escola. Meu nome é Vitória, sou pedagoga formada aqui pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente também trabalho na Secretaria Municipal de Educação e sou participante aqui do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação e Astronomia. O projeto A Escola Vai ao Planetário também é uma oportunidade que tem, né, de trazer toda a escola para o planetário para poder vivenciar todos os espaços que aqui existem, né? Agora, um outro aspecto que o laboratório trabalha é a questão da inclusão. O laboratório já preparou atividades para pessoas cegas. Foi elaborado algumas almofadas, que a gente chama de almofadas táteis, que são almofadas que a pessoa que não tem visão ou tem baixa visão tem condição de perceber as constelações, pelo menos o formato das constelações, com o contato da mão. Uma outra atividade que o planetário tem desenvolvido junto com o LEPEA, o Planetário Azul. Nós já estamos estudando junto a um grupo que é a Associação de Familiares de Autistas do Estado de Goiás. Estamos estudando a possibilidade de realizar essa atividade, adaptando as imagens, a luz, o som, a essa necessidade que o autismo tem. O laboratório, então, é um espaço aberto, né? Não está restrito a nenhuma área. Na verdade, o que a gente pede é o quê? Que a pessoa esteja ligada à educação de alguma forma. Que ela seja um professor em formação ou que já seja um professor formado, que se interesse por astronomia, mesmo que não seja formado, mas que se interesse a auxiliar nesse processo de interação entre a criança e essa ciência que é a astronomia, a gente convida para participar conosco do LEPEA. Porque quando a gente estuda astronomia, na verdade, a gente está estudando física, matemática, química, tudo junto, né? Então é como se fosse uma ciência que liga com todas as outras. E é uma ciência que está aos nossos olhos, né? Todo mundo observa um fenômeno astronômico, a gente já olhar para o céu. Isso é importante porque é uma ciência que está no nosso cotidiano. E a partir daí é uma forma de se explorar as outras ciências também. No próximo bloco, a gente fala dos drones. Eles têm inúmeras utilidades, inclusive no campo. É já já. Voando e registrando. Motor, GPS, antena de rádio, sensor fotográfico e um computador central. Basicamente, essa é a estrutura de drones e tem muitas pesquisas feitas com a ajuda deles. Observar o desenvolvimento de uma árvore como essa ou de milhares dela numa área de reflorestamento. Esse é só um exemplo das utilidades que os drones têm hoje em dia. Para saber mais sobre eles, a gente foi até o LAPIG, Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG. Uma das formas de o LAPIG conseguir as informações, os dados, é usando drones. E para isso existe o Provante. O professor Manuel é coordenador do projeto. Professor, conta pra gente como é que os drones podem ajudar nesse processo de conseguir mapear e conseguir ter dados de áreas. Os drones, também conhecidos como veículos aéreos não tripulados, né? É um termo mais técnico. São equipamentos bastante portáteis, né? E a gente consegue levá-los para o campo, para as áreas de interesse, de pesquisa, por exemplo. E eles carregam sensores acoplados, né, a esta plataforma aérea, com uma programação de computador que faz o controle automático do equipamento. A gente planeja um voo, né, e ele segue a linha de voo corretamente, de acordo com a demanda, cobre a área específica e depois a gente tem as imagens, as fotos, né, para fazer uma série de produtos. Em um voo de 10 minutos, o drone já consegue fazer mais de 100 fotos. Depois, em laboratório, elas passam por um programa de computador com algoritmos que processam, corrigem e classificam.
O programa junta todas as fotos automaticamente num mosaico, como se montasse um quebra-cabeças, e apaga as emendas entre uma parte e outra. O resultado é uma grande imagem, formada por várias menores. Fica parecendo uma imagem de satélite, mas ali são fotos de altíssima resolução espacial, ou seja, ela tem um nível de detalhe que não tem uma imagem de satélite. Algo como 10 centímetros, por exemplo, já é identificado como um objeto numa imagem de um drone, por exemplo, até abaixo disso. Já uma imagem de satélite, um pixel, às vezes retrata uma área de 30 por 30 metros, 10 por 10, 250 por 250, cada pixel. A resolução espacial do satélite normalmente é menor do que a resolução espacial de um drone. Mas isso não indica que o satélite também não ajude, ele complementa, são escalas de trabalho diferentes. O satélite, ele vê uma área, também ele cobre uma área muito maior do terreno. Então a passagem do satélite é significativa também. Então eu diria que são tecnologias complementares. E professor, é um sistema, o drone tem um sistema próprio e alguém controlando ele em terra, digamos assim, por um computador, né? Exatamente. Então a palavra sistema é muito importante nesse caso. A Agência Nacional de Aviação Civil e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DECEA, eles fazem toda a legislação e a regulamentação desses instrumentos. Então eles são considerados como se fossem aeronaves. Só apenas não são tripuladas, né? E são bastante portáteis, são pequenas. Então é um sistema, tem uma pessoa fazendo todo o trabalho, desde o início até o final, para, num caso de uma emergência, ele retomar a aeronave para o ponto onde ela decolou, em segurança. Mas são aeronaves também com inteligência artificial. Qualquer problema durante o voo, elas também retornam para o ponto de origem, automaticamente. E aqui no LAPIG, professor, o que vem sendo feito com os drones? Aqui nós temos uma série de projetos, né? Eu poderia listar 12 a 15 projetos concomitantes, né? Em nível de pós-graduação ou de parcerias institucionais. Parceria, por exemplo, com a Escola de Agronomia, com um projeto que inclusive é apoiado pela FAPEG. É um projeto voltado para monitoramento de cultivos de tomate, para ver questão de doenças, uso de agrotóxicos. Então o drone tem sido utilizado para esse sentido, ele avalia espécies de tomates e a sua aderência, vamos chamar assim, a algumas doenças, né? Quais são as mais resistentes, quais menos resistentes. Nós temos projetos estudando, por exemplo, a área de transição entre Cerrado e Amazônia, por exemplo, isso no estado do Mato Grosso, de restauração de áreas degradadas, isso aqui na região do Araguaia, regiões nas proximidades do Distrito Federal. Nós temos trabalhos para avaliar a diversidade de espécies, por exemplo, estoque de carbono, biomassa, aqui na região próxima ao município de Goiás, essa região da bacia hidrográfica do Rio Vermelho. Temos projetos, né, temos cooperação para avaliar a qualidade de água em bacias hidrográficas aqui no estado de Goiás. Aqui próximo, na região de Silvânia, temos utilizado o drone para avaliar o impacto ambiental em áreas de nascentes, em áreas de captação de água, porque eu consigo calcular o déficit ambiental, a perda de áreas de preservação permanente, as APPs, desflorestamento, né, desmatamento em áreas de nascentes, perda de reserva legal. Por exemplo, nós temos uma parceria com o Ministério Público do estado de Goiás. Então é uma parceria que a gente apoia, por exemplo, perícias ambientais. Hoje, áreas da bacia do Meia Ponte, por exemplo, que está com níveis de degradação bastante elevados, e nós temos feito levantamentos para testar a preservação dessas áreas. O poder público podendo utilizar esses dados e cobrar a recuperação dessas áreas ou acompanhamento. Nós temos também colaboração também com a Prefeitura de Goiânia, áreas perigosas, né, que expõem a população ao risco de inundações, né, algum desastre, né, causado por enchentes ou áreas que possam ser inundadas, justamente porque estão ocupadas de maneira irregular e que oferecem riscos. Então, com um drone eu consigo mapear o terreno, indicar a declividade do terreno, prever um acidente, né, um desastre. O LAPIG é um laboratório, é um grande laboratório porque ele tem muitos colaboradores, a própria UFG, que colabora, né, com seus institutos, departamentos, mas também muitos projetos externos. Todos os equipamentos nossos são providos por alguma instituição pública ou instituição privada, né, ou não governamental. Isso faz com que a gente possa fazer ciência de qualidade, formar graduandos e pós-graduandos com um acesso a uma tecnologia tão rica para a carreira deles, né, para a carreira desses discentes. Oi, meu nome é Cíntia Balheiro,
Eu trabalho há 2 décadas em projetos voltados ao monitoramento da cobertura vegetal nos biomas do Brasil, em especial o bioma Amazônia. A Amazônia, que é fundamental para a estabilidade do clima. E hoje o avanço do desmatamento, a redução de fiscalização e de financiamentos voltados à conservação, sem dúvida nenhuma, tem influenciado o cenário hoje que está sendo apresentado para o Brasil e para o mundo com relação aos focos de queimada. Os incêndios que estão avançando pelo Brasil e principalmente pela Amazônia. Contudo, na nossa região, existem instituições de pesquisas que trabalham em prol da conservação. Eu atuo numa ONG de conservação em que a gente trabalha em projetos voltados à conservação, projetos voltados a incentivo do uso de recursos naturais através de incentivos às populações tradicionais, tais como comunidades indígenas, os proprietários rurais para que façam a adequação dos seus imóveis e utilizem seus recursos de forma sustentável, assim como a implementação de agroecossistema e a restauração florestal, para que esse cenário ele seja revestido. No próximo bloco, a gente conhece outros projetos do LAPIG. No Casulo de Ideias, Isabela fala de geografia e astronomia. A gente já volta. O que os drones registram e os pesquisadores do LAPIG interpretam, vem pra cá. No portal do LAPIG existem mais de 10.000 camadas de informações geográficas. Imagine um mapa que mostra o quanto o cerrado já foi desmatado. Para fazer ele, além dos drones, podem ser usadas imagens de satélites. As informações que eles coletam lá no espaço são enviadas para a terra firme, para que pesquisadores, como os do LAPIG, analisem e comparem por meio de processamento das imagens. Então é possível perceber como o cerrado estava em determinado ano e como ficou no ano seguinte, e assim saber o quanto ele foi desmatado. E assim são feitos os dados de monitoramento por imagem de satélite. Você compara uma fotografia com outra, né? Uma imagem com a outra. E a partir disso a gente sabe o que mudou nesse espaço, se houve desmatamento, se houve revegetação, queimadas também, se queimou agora em 2019 e antes essa área não foi queimada, por exemplo, em 2018, eu consigo ter extensão, né, do problema, né, dessa queimada, e se ela realmente, aquela área queimada que eu falo que foi em 2019, se realmente ela não foi queimada antes. Essa é a base do sensoramento remoto, imageamento, do qual passa por uma série de processamentos não tão complicados assim, mas que nitidamente dá para você conseguir entender as mudanças. E assim a gente consegue contribuir aí para a gestão ambiental. O LAPIG foi criado em 1995 com foco no sensoriamento remoto, usando imagens de satélites e dados geográficos para mapear e monitorar uso e cobertura das terras no Brasil. Em 2005, começamos uma linha de pesquisa em especial para tratar do desmatamento no bioma cerrado, por meio de imagens de satélites. Até então, não existia nenhuma iniciativa de monitoramento do bioma cerrado. O LAPIG colocou esses dados na mídia, o que a gente chama de alerta de desmatamento. A gente começou a trabalhar com essas taxas e contribuímos assim para um olhar em especial para o cerrado. Ele é do Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, né? Nós fazemos parte do IESA e nós temos parceria com diversos professores, né, da matemática, da computação, né, da veterinária, de várias áreas, né, ao ponto de que hoje a gente trabalha com mais temáticas sem ser o cerrado, mas todo o nosso foco é mapear, entender o uso e cobertura das terras no Brasil. E atuamos com o ensino, nós temos as aulas da área de geotecnologia, que é a cartografia digital, o geoprocessamento, o sensoramento remoto do Instituto são ministradas, né, na sua grande maioria aqui no LAPIG, e também atuamos em programas de pós-graduação. No site do LAPIG estão disponibilizados os dados que os pesquisadores analisam. Para organizar tantas informações, o portal é dividido em plataformas.
A Fernanda é coordenadora do desenvolvimento de plataformas de dados do LAPIG. Fernanda, conta pra gente quais as plataformas que o LAPIG tem hoje. Bom, o LAPIG ele começou com a plataforma de LAPIG Maps, né? Ela foi lançada em 2012 e desde então nós estamos indo alimentando essa plataforma com vários dados e ferramentas, né? Hoje nós contamos com cerca de 11 mil camadas de base de dados, então ali a gente consegue passar essa informação de áreas de pastagem, desmatamento, né? Agricultura, plantação de soja, plantação de milho, então dentre esses muitos outros também. A plataforma do LAPIG Maps ela é uma grande referência em todo o Brasil, então nós somos muito procurados assim, por outras plataformas, outros projetos, né? Que buscam os nossos dados. E como é que essas informações estão lá disponíveis para a gente ver, Fernanda? No LAPIG Maps nós temos os mapas, né? E eles estão disponíveis para download também, tanto em formato shapefile, né? Que é um formato geográfico, né? Quanto em CSV também. Depois do LAPIG Maps, veio outra plataforma específica para mostrar informações sobre a área de pastagens no Brasil. O LAPIG monitora esses espaços desde 1985. Nós desenvolvemos o Atlas Digital das Pastagens Brasileiras. Nós conseguimos deixar ele mais intuitivo para o usuário. Dessa forma a gente coloca não só o mapa para que o usuário possa visualizar, mas também o número do indicador, no caso o total da área de pastagem no Brasil. E ali ele pode filtrar por estado, por município e por bioma. Assim você consegue ter uma informação mais rápida e fácil, né? Sem muita análise. Qual a área de pastagens de Goiás, a área de pastagens de um município. E os gráficos também comparando a área de pastagem com rebanho bovino também, né? E todos esses dados eles estão disponíveis também para download, todos públicos. Então nós somos hoje no Brasil o principal portal no que se diz respeito à organização, distribuição e acesso de informação. Qual que é a importância desse tipo de análise, dessas comparações? O que mais chama atenção? Com nossos monitoramentos históricos, a exemplo do Cerrado, um pouco mais aí de 3 décadas, 4 décadas de observação, a gente vê um avanço muito grande do desmatamento e a ocupação por plantações, né, por soja, por expansão, às vezes, da pecuária. E o que é pior, que muitas vezes esse desmatamento e essas culturas, elas estão ocorrendo em locais indevidos. Por exemplo, em APPs também, não tem assim um limite específico para a preservação ambiental. E isso é problemático porque entender e estar atento a esses dados. Porque se a gente tem hoje uma lavoura que produz bem e um gado também sendo bem criado, é porque a gente tem um ambiente bom. Então se a gente for desmatando, convertendo esses usos de maneira tão rápida, igual as imagens têm nos mostrado, daqui a um tempo os nossos solos perdem a qualidade, nós não teremos água, isso já é uma realidade, né? Uma perda aí de quantidade e qualidade hídrica no Brasil já é uma realidade. Mesmo que a gente queira um avanço no desenvolvimento econômico, se a gente não aliar isso com a preservação ambiental, esses ambientes daqui a um tempo também não vão conseguir produzir com a abundância e qualidade que nós temos hoje. Com imaginação de criança, é fácil virar astronauta, ir parar na Lua e observar tudo por lá. É hora do Casulo de Ideias. Meu nome é Isabela, eu tenho 10 anos. Isabela, em que série você está na escola? Eu estou no 5º ano. Como que são suas aulas de geografia? Geografia? A gente estuda sobre os mapas. O que você consegue ver nos mapas? Me conta. Várias linhas com o nome das cidades. Tem os mapas do tesouro. Tem mapas feitos em livro. Eu acho que eles são feitos, maioria, pelos lápis. E pela régua. Você acha que o ser humano, o homem, já pisou na Lua? Na Lua, eu acho que já. É? Como é que será que ele chegou lá? Bom, através de várias pesquisas e tipo um foguete. O que você gosta de ver no céu? As estrelas. Como você acha que são as estrelas? Bom, de longe a gente vê elas bem pequenininhas, mas elas são bem grandes. Se você pudesse ir para fora da Terra, você iria? Ou você tem medo? Sim. Eu teria um pouquinho de medo, mas eu iria.
Viu só? Olhar para o mundo e para além dele, para o universo, nos diz muito sobre nós mesmos, como vivemos e onde estamos. Isso é ciência. O episódio de hoje fica por aqui. Até a próxima!